Fala galerinha, meu nome é Cleiber, eu tô de volta pra contar mais uma experiência pra vocês. Esse é o Gibi Maníacos Channel e essa é, sem sombra de dúvida, uma das experiências de leitura mais emocionantes. Cola comigo, deixe seu like, compartilha com seu amigo e se prepare pra mais uma resenha. A resenha da vez é essa aqui, ó, Depois da Prisão em Massa. Eu li esse título, na verdade eu fui presenteado com esse título no mês de setembro, depois de participar de um festival literário no Colégio Estadual Albert Sabin, e eu ganhei esse presentaço e fiquei emocionado ao ler essa obra lindíssima. Publicada no Brasil pela editora Eleia, Depois da Prisão em Massa é a adaptação em quadrinhos de uma história baseada em fatos reais sobre o campo de concentração judeu, a fuga de 2 meninos do campo de concentração judeu, destinado para os judeus nascidos na França. Aqui no Brasil ela é publicada em capa cartão, uma edição muito bacana, mas você encontra também essa história numa adaptação em livro e para o cinema originalmente. E aí a gente vai falar um pouquinho da experiência de ter lido essa história simplesmente comovente. Essa história conta pra gente um relato pessoal do Joseph, que é um desses meninos que tá aqui na capa. Ele é um judeu nascido na França e no período que o nazismo tomou a França, né, que os alemães tomaram o controle da França, a França, para poder deter parte do controle e não sofrer tanto com essa situação, ela acaba entregando os judeus que estavam sob a guarda da nação, nascido ou não franceses. E aí as forças de polícia, né, as forças do governo entregam os judeus para o governo nazista, então na época. E aí todos os judeus são tirados da França e são levados para um campo de concentração, onde eles ficam presos e passam por situações, né, que todo mundo já conhece por conta do Holocausto. Mas antes disso, a gente começa na perspectiva do Joseph, já adulto, relembrando isso. E aí você vai vivendo, juntamente com a narrativa dele, essas lembranças, essas situações que ele passaram. E aí você se depara com a realidade das crianças naquela época na França. Tem um dos momentos na história em quadrinho que eu confesso que me choca muito, que você tem uma praça, né, de um parque, assim como você tem na sua região, na sua cidade, onde crianças brincam, praça onde pessoas sentam para bater papo, e ele passa por uma placa onde está escrito permitido apenas crianças, proibido animais e judeus. Mano, você se depara com muita coisa insana, com a justificativa para poder receber comida, o que o governo francês estava fazendo com o povo judeu, né, que estava ali na França. Eles tinham um controle de ração e de alimento que eles podiam pegar por dia, e uma das exigências finais é que eles se trajassem com emblemas que identificavam eles no meio da sociedade que eles eram judeus. A primeiro momento, quando eles são retirados das suas casas e levados, muitas das vezes às forças, muitos desses judeus já sabiam o que estava acontecendo na Europa e cometeram suicídio. A princípio, o plano inicial francês era tirar só os adultos, mas aí eles se deram conta de que como iriam afastar as crianças, e aí resolvem entregar as crianças também. Eles são levados pro velódromo de inverno que tem na França e passam dias ali, sem comida, sem saneamento básico, sem água. Você presencia, pelos olhos e pela narrativa do Joseph, muitas pessoas se matando ou morrendo de alguma enfermidade, né, desinteria, com fome, desidratada por não estar recebendo água. E depois de passar esses dias ali em total confinamento e sofrimento, também por causa do calor, porque não havia ventilação adequada no velódromo, o sol batia ali na galera e havia o frio à noite, em condições totalmente desumanas que já levaram esse povo a sofrer. Aí eles são levados para o campo de concentração, onde ficam presos, e lá, com o decorrer das coisas, o Joseph conhece um outro menino de mesmo nome, que no restante da história vai sendo chamado de Joe, para evitar confusão. E depois que os adultos são tirados, e o Joseph é obrigado a se despedir da sua família, que é composta por pai, mãe e uma irmã mais velha, né, onde ele acaba perdendo toda a sua família nessa desgraça que ocorreu com os judeus. As crianças ficam sozinhas no campo de concentração e ele percebe o que está acontecendo e que logo todos ali também acabariam se tornando vítimas. E ele arquiteta um plano com esse colega para poder escapar. Com muita dificuldade eles conseguem escapar. Eles levam cerca de mais de 12 horas depois de passar pela cerca principal para passar pelos arames esfarpados. Cara, passa o dia todo e eles conseguem sair só no dia seguinte, que são mais de 5 metros de arame trançado. E eles passam todos feridos, ficam escondidos no meio do mato e vão passando por vilarejos procurando ajuda. Muitas das vezes eles encontram, outras vezes não. Um dos relatos mais bonitos que eu vi aqui nesse encadernado é quando eles chegam numa cidade e pedem ajuda pra polícia, e os policiais levam eles, botam numa cela e, cara, você fica imaginando que vai acontecer alguma atrocidade, e esses policiais propõem a eles ajuda para que eles entrem num ônibus que vai levar eles para fora da cidade na manhã seguinte. Só que ao primeiro momento, assim como os personagens, a gente fica desconfiado de que algo ruim vai acontecer. Porque eles falam, o policial fala para eles, a gente vai deixar a cela aberta para que vocês possam escapar ao amanhecer. E eles fazem justamente isso, mas cheios de desconfiança. Depois de ver a Bárbara
que havia acontecido com o povo judeu. E aí, para surpresa deles, quando eles abrem a cela, há realmente um ônibus lá fora para levá-los. Só que quando eles tentam entrar no ônibus, justamente por serem judeus, o motorista se nega a levar eles, até que os mesmos policiais aparecem. Eles estavam ali a todo momento para garantir a segurança deles e obrigam o motorista a levá-los. Eles chegam até Paris, a história caminha até Paris, onde eles se separam. Nesse período, eles tinham 11 anos cada. E eles realizam essa jornada junto, né, essa fuga junto, conseguem escapar do perigo daquele momento, né, que eles passam. E eles se despedem e se separam e prometem algum dia se reencontrar. Anos mais tarde, eles se reencontram primeiro por um contato feito pelo Joe, que está morando nos Estados Unidos. O Joseph voltou para a França por ser apaixonado, por ter um apego emocional com a nação e foi tocando a vida dele ali, construiu família e eles trocam telefonemas e planejam um reencontro. Então você vê aqui na história eles se reencontrando, contando para suas famílias, né, o que já havia acontecido, alguns, é claro, já sabiam da história, e revisitam o campo de concentração, fazem todo aquele caminho que eles percorreram na infância. Então você tem diversos momentos de imersão dentro dessa história, mostrando parte da violência que eles sofreram, toda a atmosfera tensa que essas crianças passaram, reflexão do quanto o ser humano pode ser ruim, quanto a maldade o ser humano pode provocar na vida de uma pessoa, né? E anos mais tarde, o Joe, né, não topou, mas o Joseph, ele escolheu escrever um livro sobre isso, né, claro, com a permissão do Joe em alguns depoimentos, que acabou repercutindo num filme que foi adaptado para o cinema, inclusive premiado, e novamente, mais de 20 anos depois, recebeu essa adaptação autorizada pelos dois também, né? E o Joseph, que no momento em que foi criada essa HQ, né, foi adaptado para essa HQ, ele estava com 92, 93 anos, mais ou menos, e ele mantinha uma vida ativa palestrando, né, porque, como ele mesmo diz, o mundo precisava saber do que aconteceu com eles. Então, testemunhar e dizer isso para as próximas gerações é extremamente importante para que episódios assim não voltem a acontecer. Cara, eu fiquei muito feliz e emocionado por ser um presente. Eu adoro receber leitura, principalmente história em quadrinhos. E a história me impactou muito, principalmente pelo seu conteúdo, pela mensagem que ela passa, fortíssima. Uma mensagem dizendo não para a violência, dizendo não para a maldade humana e ao mesmo tempo de esperança contra toda essa maldade, contra toda essa ruindade que muita gente carrega no coração. Eu fiquei realmente emocionado. No final da história, você tem um pouco mais sobre a vida deles e também um apêndice sobre a história da Segunda Guerra Mundial, sobre arquivos da Alemanha nazista, que vale muito também como um tesouro histórico. Bom, não tinha muito como falar dessa obra sem dar muitos detalhes. Eu fiquei muito impactado, cheguei a chorar. Alguns capítulos eu reli. A arte, ela não é uma arte que a galera tá acostumada assim com um realismo absurdo e tudo, mas é uma arte muito bonita, muito bacana também, que contribui muito para a imersão dentro da história. Então foi uma escolha de artista muito bacana. As crianças correndo no campo de concentração, que essa escolha de cores combina muito com a maneira como a história foi contada. Cara, eu amei. Sinceramente, eu não gosto de dar nota para histórias, mas essa aqui com certeza é uma das histórias que mais me impactou e mais me emocionou de uma história em quadrinhos, até mesmo de livro. E tá lá com muito carinho guardado na estante. Eu espero que vocês possam achar. Aqui é publicado pela Editora Leia. Quem tiver interesse pode fazer como encomenda com a gente, com a Gibi Maníacos, ou com alguma loja especializada. Eu super torço para que você tenha isso na sua coleção, porque é, sem sombra de dúvida, uma história emocionante e eu tenho certeza que vai te impactar. Muito obrigado por ficar até aqui. Dá o teu joinha, compartilha, segue a gente, dá uma força para a Gibi Maníacos, para que mais conteúdos como esse possam chegar até você ou a pessoas que ainda não têm o hobby de ler e através de histórias como essa possam começar. Muito obrigado, beijunda e até a próxima.